Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor estejam com você. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia da família. Quero iniciar esse nosso encontro desse dia parabenizando, saudando todos e todas catequistas da nossa igreja que dedicam um pouco do seu tempo para a formação dos novos cristãos, daqueles que estão sendo preparados para os sacramentos. Nós estamos encerrando neste domingo as celebrações sobre as vocações. Tivemos nesse mês celebrando desde o primeiro domingo, onde nós celebrávamos as vocações ordenadas. Depois, no domingo seguinte, vocações familiares. Depois nós tivemos as vocações consagradas, as vocações leigas e também hoje, então, nesse quinto domingo de agosto, celebramos o dia do catequista e também das obras pontifícias. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você para que nós possamos juntos escutar esta palavra que o Senhor tem para nós. No final, nós vamos também fazer uma oração para os catequistas. Vamos então viver este nosso encontro de irmãos. Vamos pegar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, os versículos de 1 a 8, de 14 e 15 e de 21 a 23. Marcos 7, de 1 a 8. Depois 14, 15 e depois de 21 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus apegam-se à tradição dos antigos. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhe: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isto é, que mancha o homem. Porque é do interior do coração do homem que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho,
insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e Sidônia, e tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos que, como se diz, os escribas, os fariseus, eles eram como que uma pedra, no sapato de Jesus, como nós dizemos. Mas não porque Jesus não pudesse responder à altura, mas parecia mesmo uma implicância que eles tinham com Jesus, com a doutrina que o Senhor ensinava, a implicância que ele tinha com aqueles que o seguiam. Jesus, ele vem chamar as pessoas para estarem com ele, mas para que se entreguem de coração puro. Não são as mãos, não é o externo que vai fazer a diferença. O que vai mostrar, o que vai demonstrar a adesão ao Senhor, que vai demonstrar e certificar a fé em Jesus, não são as mãos lavadas, não são as abluções que fazemos, mas sim a pureza do coração. Jesus vem hoje falar para nós que não é aquilo que entra no homem que faz mal, mas é aquilo que sai do homem. Aquilo que sai, as obras, as ações, as atitudes do homem. Isto é que faz, que leva à perdição, que leva ao pecado, mas não aquilo que entra no homem. E assim Jesus também censurava aqueles escribas e fariseus, dizendo para eles e citando o que estava escrito no livro do profeta Isaías. Olha essas palavras como são duras. Isaías, com muita razão, profetizou de vós hipócritas. Hipócritas, vocês que são uma coisa aqui, outra coisa ali. Agora vocês são um, daqui a pouco vocês são outro. Vocês têm duas caras. Era isso que Jesus então disse para eles. Disse que Isaías com razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo me honra com os lábios, mas no seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. E essas palavras duras devem também nos levar a meditar sobre a nossa caminhada, sobre a nossa conduta, sobre a nossa escuta da palavra de Deus, sobre a nossa adesão a Jesus. Que tipo de fé nós estamos vivendo? Vivemos uma fé externa, na casca, uma fé rasa, ou estamos vivendo na profundidade do coração? Nesse dia do catequista, nós precisamos meditar sobre isso. Primeiramente, irmãos, pai e mãe, somos os primeiros catequistas dos nossos filhos. E como primeiros catequistas, nós temos que ensiná-los o fundamento. O fundamento é ensinado com a vivência na nossa casa. O que eu vivo em casa é o que eles aprendem. Certo? Eles não sabem ler ainda. Criancinha lá com 1 aninho, com 8 meses, 9 meses, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, ele
não sabe ler, não sabe pegar um livro de catequese e estudar com você, mas ele pode ver você rezar, ele pode ver você rezando com ele pode aprender repetindo a sua oração com ele, pode aprender quando você transmite o amor, diz para ele que Deus o ama, que nós temos um Papai do céu que nos ama imensamente, que desejou que nós viéssemos ao mundo. Isso nós precisamos ensinar os nossos filhos. E se nós fizermos isso, eles, quando forem para a catequese da nossa comunidade, eles irão aprender, sim, a doutrina, irão aprender aquilo que eles vão fazer, a celebração dos sacramentos, não é? Isso tudo eles vão aprender. E assim, também falando para os catequistas, hoje, parabenizar vocês, irmãos, que dedicam esse tempo, né? Tiram esse tempo para poder levar o anúncio para os irmãos, para as crianças, para os adultos, porque nós temos catequese, né? Catequese para a primeira comunhão, catequese para a crisma e assim por diante, catequese para o matrimônio, não é? E assim as pessoas tiram esse tempo. O catequista é alguém dotado de uma profunda fé adulta. Catequista, o mandato de transferir a fé como testemunha lhe é conferido pela própria igreja, pela comunidade onde exerce o seu ministério. A igreja te chama, a igreja te envia a ser este transmissor da fé. Veja que bonito isso. Catequista, você é um transmissor da fé. E você, catequista, realiza a sua missão com competência e alegria, procurando cooperar com a ação de Deus junto daqueles que Ele chama para a sua igreja. E assim eu quero, então, rezar com você esta oração, a oração do catequista. Vamos dizer juntos, você pode repetir, vai passar aqui no seu vídeo e você vai repetindo. Ó Jesus, mestre e modelo de todo catequista, vós que pregastes por toda a parte o Evangelho de Deus, abençoai nossos catequistas, homens e mulheres que se dispõem a ensinar vossa mensagem de salvação. Sejam eles mansos e humildes de coração, capazes de acolher sem excluir ninguém cada pessoa que vem à sua procura. Sejam abertos ao Espírito Santo, a fim de comunicar a vossa verdade, superar as dificuldades da missão recebida e de dar testemunho de alegria e de gratuidade na vossa igreja. Aumentai, Senhor, em nossas comunidades o número de pessoas dispostas a aplicar os próprios dons a serviço da catequese. Que estes vossos servidores, Senhor, cultivem profundo amor à vossa palavra e busquem, mediante a instrução e a oração, novas energias para educar na fé uma multidão de seguidores do vosso reino. Amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe você. Mais uma vez, feliz dia do catequista. Catequista, Deus te abençoe. Povo de Deus, fique em paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.